Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma Quinta Online. Meu nome é Davi, para quem não me conhece. Vamos dar sequência aqui a essas mensagens que devem ter sido muito... Tenho certeza que foi muito edificante para cada um de vocês que está assistindo todas as mensagens que vem passando na Quinta Online. Vem sendo tratadas muitas áreas. E hoje o tema dessa Quinta Online vai ser o amor de Cristo. É um tema que queima muito no meu coração ultimamente. O real significado do amor de Cristo, né? Porque é difícil da gente entender isso. É muito complicado, né? Muito difícil entender Deus, né? Porque nós somos humanos, né? Mas esse é o tema de hoje. E vamos orar, né? Começar orando para Deus abrir nossos corações. Te convido a orar comigo, vamos fechar nossos olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, Jesus. Muito obrigado pelo Senhor ser o Pai do amor, Jesus. Muito obrigado pelo amor que o Senhor derrama em nossas vidas, Pai. Muito obrigado pelo carinho, pelo cuidado, pela mansidão, pela humildade que o Senhor nos trata, que o Senhor nos derrama sobre a nossa vida, Jesus. Eu te agradeço profundamente sobre isso, Pai. Eu peço que o Senhor vá de encontro a cada um que está aqui vendo essa mensagem, Jesus. Cada um que está aqui, que tirou um tempo para poder assistir, para poder ouvir mais da Tua palavra. Eu peço que o Senhor vá ao encontro, Pai. Vá ao encontro deles, Pai. Toca no coração de cada um, Jesus. Quebranta o coração de cada um, Pai. Que o Senhor possa falar, que o Senhor possa falar nos corações, falar nitidamente também para cada um, Pai, o que o Senhor quer derramar sobre eles essa noite, Pai, a mensagem que o Senhor quer trazer, Jesus. Então eu te peço isso, Pai. Eu te peço que o Senhor manifeste sua glória, o Senhor manifeste seu amor nesse momento, Pai, e que cada um aqui seja tocado pela tua presença, pelo teu amor, em nome de Jesus, amém. Então, para começar esse tema, eu separei alguns pontos, né? Mais ou menos pontos, mas que eu queria estar trazendo. E no primeiro ponto, eu coloquei o que é o amor, né? Eu acho que é algo que tem perdido um pouco o significado hoje em dia de o que é o amor. Por tanta rede social, né? A gente vê tanta pessoa que diz que ama e faz muitas coisas gigantes. Por exemplo, tem gente que, por exemplo, na rede social a gente vê muito caso de pessoas que fazem declarações, ama, e aí a pessoa, sei lá, num casamento, aí depois de, 3 meses a pessoa acaba traindo. E várias coisas assim que vai acontecer no nosso cotidiano que eu acho que vão distorcendo um pouco do significado da palavra. Um exemplo disso, tem um livro que chama Cristianismo Puro e Simples, que é do C.S. Lewis, eu não sei se eu falei certo, mas lá ele vai falar de uma palavra que é gentleman, meu inglês não é muito bom, mas essa palavra antigamente significava pessoas que tinham grande, era meio que as pessoas poderosas assim, pessoas poderosas com terras, gentleman, e hoje em dia é tipo como fosse uma pessoa gentil. Então, tem palavras que vão perdendo um pouco do significado, da maneira que as pessoas vão usando, e a gente acaba se perdendo um pouco do que ela é. Então, por isso que eu quis trazer esse tema primeiro, de que o que é o amor, né? Porque a gente precisa entender o que é o amor para entender o que é Cristo através desse amor. E eu queria começar explicando o que é o amor, na minha concepção, lendo a Bíblia. Tem um versículo que é muito famoso, né? Que tá falando diretamente para os maridos, né? Que é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, quando a gente lê esse versículo, eu entendo que o amor é um sentimento, mas também é uma escolha, sabe? Marido, ama sua esposa como Cristo amou a igreja. É uma escolha. O amor é uma escolha também. O amor é algo extraordinário, porque antes disso eu tava também dando uma pesquisada nos significados de amor, né? Vários trechinhos também do amor, e tinha aqui uma que era tipo excesso de excelência e gentileza para uma pessoa. Então acho que o amor se enquadra muito nessas coisas. O amor é uma escolha, mas também é um sentimento. O amor é aquilo que Cristo mostrou pra gente. E nada melhor para falar do amor do que o versículo João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus por isso. Então, como eu tava falando no começo, às vezes a gente vê as coisas acontecendo ao nosso redor, redes sociais, as palavras vão perdendo o sentido, porque vendo filmes até, e o amor vai perdendo o sentido. Ou a gente vai olhando o amor com olhos humanos. E a gente tem que entender que Deus, ele não é humano. Jesus não é humano. O amor que ele derrama sobre nós, não é algo que a gente consegue medir com os nossos olhos, com nossos padrões humanos. Então tá aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe, eu acho que eu ainda não entendi o que é esse versículo de fato, porque é algo tão tremendo assim, tão complexo de entender, porque a gente olha pro amor baseado nas nossas experiências individuais, né? É aquilo, né? A gente vai moldando o nosso eu a partir do que a pessoa, do que você não é e do que você é. Então, tipo, a gente vai vendo uns filmes, vendo várias experiências no decorrer da nossa vida, e a gente vai indo na nossa cabeça a concepção do amor. Só que a gente pensa no amor com nossos olhos humanos, né? A gente vê, por exemplo, o amor de família, o amor de romance no filme, o amor entre, sei lá, um homem e um animal, um cachorro, esses amores que a gente vai vendo e vai mudando nossa concepção de amor. Mas Deus é algo tão extraordinário que a gente não consegue entender o amor dele. Porque, olha isso, como a gente consegue entender? Deus criou todas as coisas. Ele criou tudo que existe. Ele criou eu, criou você. Ele me ama e te ama desde o ventre da nossa mãe. Fomos separados e escolhidos por ele. Sabe? Deus, a gente olha pro mundo, a gente vê muita coisa ruim acontecendo, muita coisa ruim, pessoas difamando o nome de Deus, fazendo tantas coisas em nome de Cristo, mas a coisa é que Deus é onisciente e ele estava consciente de tudo isso que ia acontecer. E mesmo assim, ele escolheu dar o teu único filho para que a gente pudesse ter vida hoje. Então, é um amor que é incondicional, é inexplicável, assim, eu não entendo direito ainda, às vezes, o que significa de fato esse amor, porque ele só não precisava ter feito isso, né? Ele só não precisava ter feito isso, não precisava. Mas ele escolheu, ele escolheu. Então, o amor para mim é um sentimento, mas também é uma escolha. E Cristo escolheu te amar e escolheu me amar. E eu queria estar falando também, no segundo ponto, como Cristo demonstra eles por nós. Ele por nós, né? O amor, no caso. Tem inúmeras passagens, né, que Cristo demonstra o amor dele por nós, inúmeras coisas que acontecem na nossa vida que a gente pode ver que o amor de Cristo por nós está sendo demonstrado ali, né? Eu queria também ler outro versículo aqui, que é Romanos 8, do 38 ao 39, que vai falar: Por isso estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, é assim que ele demonstra o amor por nós. É não soltando a nossa mão, sabe? É estando com nós em todos os momentos. E sabe, às vezes a gente comete tantos pecados na nossa vida, tantos erros, e a gente se sente tão incapaz e tão, como posso dizer, tão indigno desse amor, tão indigno de ter Cristo, tão indigno de ter Deus, mas ele escolheu te amar. Não foi você que escolheu ser amado. Então, o amor é algo que Cristo tem para nossas vidas. Ele quer te amar, ele quer te conhecer cada vez mais, ele quer que você conheça ele cada vez mais. E Cristo demonstra o amor dele por nós assim. Nas Escrituras, todas as Escrituras são pintelas de amor assim por nós, sabe? Porque é muito Deus falando que nos ama, tem Deus nos corrigindo, porque quem corrige ama. Se você vê uma pessoa no erro e você não corrige ela, se Deus tá vendo a gente no erro, fazendo um erro,
levando a gente pra morte, né? Porque o salário do pecado é a morte. E ele não fala nada, sabe? Mas ele tá alertando, ele tá dando chances, ele tá derramando a graça sobre nossas vidas. Ele tá derramando o amor, ele tá derramando tudo isso sobre nossas vidas. É assim que ele demonstra o amor por nós. Ele demonstra o amor por nós quando a gente acorda, quando a gente tem algo para comer, quando a gente vê que Cristo tá sustentando a nossa vida de fato, sabe? Porque a nossa natureza é pecaminosa, né? Pecaminosa. A gente erra todos os dias. Todos os dias. Mas Cristo estava ciente de tudo e escolheu morrer por nós. Porque lá na cruz, quando o pessoal capturou o pessoal, né, capturaram Jesus para crucificar ele, né? E naquela época, as cruzes que o pessoal era crucificado, eles eram feitas sobre medida. E iam falar, e tinha Jesus e tinha Barrabás, né? Ó, vamos liberar Barrabás, vocês querem que libere Barrabás ou Jesus? E o pessoal falou, não, libera Barrabás, mata Jesus. Então, Jesus também foi numa cruz que não era do tamanho dele, né? Isso traz aquela percepção, né? Tipo, pregado numa cruz que não era para Jesus, mas que ele escolheu estar lá, porque o amor é uma escolha. Então, e um fato curioso também é que Barrabás significa filho do Abba. E Jesus foi crucificado ali no lugar dele. No nosso lugar, no meu e no seu lugar. Porque todos nós somos filhos do Abba. Todos nós tivemos pecados, tivemos erros e não fomos crucificados por isso. Quem foi é Jesus. Ele pagou todo o preço para que nós pudéssemos estar aqui, para que nós pudéssemos estar experienciando a graça de Deus. Como o tema da igreja é o Espírito Santo, né? O tema desse mês Espírito Santo, ele se entregou ali. E hoje temos o Espírito Santo conosco. Temos o Espírito Santo dentro dos nossos corações para poder nos guiar, para poder nos trazer paz, para poder nos trazer mansidão, amor. E é um pouco disso que eu acho que é a maneira que Cristo demonstra o amor dele por nós. Através do sacrifício que ele fez, das palavras que ele fala por nós. A própria existência de Cristo é o amor, né? E é isso. E o meu terceiro ponto é como nós temos amado Cristo e retribuído esse favor, retribuído essa escolha, né, que Cristo fez por nós. Como nós temos amado a Ele nesses tempos. Às vezes a gente vê tanto aquelas coisas de pessoas possuídas por demônios que saem correndo e sabe, eu acredito que tudo isso seja real. Pessoas realmente ficam endemoniadas, pessoas realmente são tentadas por demônios, mas a coisa mais sutil que acontece hoje em dia é a distração. Sabe? É a distração. Porque aonde está a presença de demônios, onde Satanás opera, não é tão na luz assim, que nem a gente vê nesses casos que esses casos que escandalizam as pessoas vejam, as pessoas veem com caramba, meu Deus, sabe? São esses casos que nossos olhos voltam porque é algo que chama muita atenção. Mas eu acho que onde Satanás mais vai atacar, onde Satanás mais vai ir atrás é ali na distração, sabe? É na distração. E aí vem essa pergunta, como a gente tem amado a Cristo? Como a gente tem amado a Deus? Porque Satanás tá focado na distração. E me distrair. E a gente muitas vezes é levado para essa distração. E uma coisa que eu ia falar é que às vezes a sua distração não é um pecado diretamente, né? Por exemplo, eu falo por mim, eu era uma pessoa que jogava muito, jogava muito jogo, e eu percebia que, às vezes, eu trabalhava aqui, que eu trabalho home office, né, trabalhava, aí eu entrava pra jogar, e aí eu ia ver, já era, tipo, 11 horas da noite, e eu não fiz nada, nada. Jogar é pecado? Não é pecado, mas acaba se tornando um pecado, opa, que merda, o meu negócio desligou, acaba se tornando um pecado quando
perguntam para Jesus, qual que é o mandamento mais importante? Amar Deus sobre todas as coisas, Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então, quando a gente ama Deus sobre todas as coisas, a gente não coloca coisas no lugar dele. Então, se é um mandamento, quando a gente não tá fazendo isso, acaba sendo um pecado, né? Então, as coisas que não... Eu vi isso numa pregação. Eu esqueci o nome do pastor que pregou agora. Mas as coisas que não são pecado acabam se tornando porque a gente deixa tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. Sabe? Tanta coisa, sabe? TikTok, Instagram, essas coisas. A gente é a geração, provavelmente, que mais... Ele falou isso na pregação também, que mais gasta tempo com... Como fala? Eu não vou lembrar agora a palavra. Mas com essas coisas, né? De internet, de assistir, como que é? Não vou lembrar. Mas é a geração que gasta muito tempo com essas coisas de distração, de dopamina, sabe? Dopamina rápida, não quer batalhar pelas coisas, que é tudo muito rápido. E é isso, como que a gente tem amado Cristo nesse meio, sabe? Nesse meio da distração, nesse meio das coisas que querem acabar com a gente, que não de forma tão deslumbrante, mas são as coisas sutis. Vamos começar a perceber isso. Eu tô percebendo muito isso ultimamente na minha vida. Coisas sutis que querem me afastar da presença de Deus, sabe? Algo que começa pequenininho, mas vai crescendo, crescendo e crescendo e crescendo. Vou dar um exemplo meu mesmo. Jogo. Eu jogava pouco. Aí eu fui jogando mais, viciando mais, querendo jogar mais, querendo mais, 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 mais. Quando isso tomou um lugar de Deus na minha vida, sabe? E aí eu percebi, não tá certo isso. Porque aquele que morreu por mim, o Deus que deu o teu único filho, o seu filho unigênito, para que eu pudesse estar vivo hoje, eu tô dando lugar para outras coisas no meu coração, em vez de dar esse lugar para ele, sabe? A gente procura tanta coisa para nos preencher nesse mundo, tanta coisa para preencher o vazio que tem em nossos corações, mas nesse vazio cabe muita coisa no vazio que a gente sente na nossa vida. Cabe muita coisa no vazio, muita coisa. A gente pode colocar muita coisa, dinheiro, prazeres, relações, sair para lugares assim sabe, muita coisa a gente pode colocar dentro. Até coisas que não são pecado, que nem jogar, ficar scrollando Instagram para tentar preencher o vazio entre nós, mas é porque no vazio vai caber muita coisa, mas nada vai se encaixar ali. E o que se encaixa ali? Deus. O que vai preencher todo esse vazio? O amor de Cristo. Isso vai preencher esse vazio, sabe? Isso vai preencher o que um dia faz falta dentro do teu coração, dentro da tua vida. É só o amor de Cristo que pode preencher, sabe? É um lugar específico dentro dos nossos corações que só é preenchido por Ele. Por Ele. A gente pode passar a vida inteira... Eu tenho 20 anos, né? Mas eu já tentei muito colocar coisas na minha vida pra preencher as coisas que eu sentia ruim, vazio. Jogo, pessoa, fazer coisas, muita coisa. Mas nada é igual a Cristo. Nada é igual ao teu Espírito Santo. Nada é igual ao teu amor. Nada é igual você acordar de manhã e falar: obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor me amou. Obrigado porque o Senhor me ama. Obrigado porque eu tô vivo. Obrigado porque eu tô aqui. O Senhor não me deixou ir pelo caminho da morte, do pecado. O Senhor me alertou e falou: ei, para, filho. Porque eu tenho planos para sua vida. E Jesus tem planos para sua vida. Então eu volto à pergunta pra gente estar refletindo. Como temos te amado, Pai? Como temos amado o Senhor verdadeiramente? Como nós temos tratado o amor por você, Pai? É como qualquer coisa? É como algo muito fútil que a gente tem tratando? Porque às vezes eu falo um exemplo, né?
que... Sabe quando você tá acostumado em um lugar, acostumado sempre em um lugar, sempre, eu dou um exemplo meu, que eu tô acostumado muito a ir no centro de Guarulhos, que eu moro em Guarulhos, e lá tem um cara que vende pipoca, né? E ele sempre tá lá, sempre tá lá. Tipo, pode qualquer dia, qualquer horário, ele vai estar lá. Ele vai estar lá. E conscientemente você sabe, ele vai estar lá. Se eu quero comprar uma pipoca algum dia, não preciso comprar agora, eu compro na volta. Você tá ali no centro, vai comprar alguma coisinha ali, vou comprar agora não, vai atrasar, não sei o quê. Compro na volta. Porque você sabe que ele sempre vai estar lá. E eu acho que isso se enquadra muito em Cristo. Porque a gente sabe que Cristo vai estar lá pra gente. Então a gente fala, deixa eu fazer isso aqui, depois eu volto. Deixa eu fazer isso aquilo ali, depois eu volto pra pegar. Sabe? A gente trata Cristo como se não houvesse importância às vezes, pelo fato de saber que ele tá ali. Mas é muito urgente amar ele. É muito urgente nesse último tempo a gente estar mais próximo de Cristo e estar ciente do amor dele para poder trazer para outras pessoas, sabe? Nesses últimos tempos onde tem tantas pessoas distorcendo a palavra de Deus, tantas pessoas, na minha faculdade eu vejo muitas pessoas machucadas por pessoas que utilizaram da palavra para trazer mal para outras pessoas, para machucar pessoas. E nesse tempo a gente não pode tratar Jesus assim. Não pode tratar Jesus como se ele estivesse ali para sempre, a gente pudesse fazer o que quisesse, depois sair e voltando, e faz o que quiser, deixa ele lá esperando, porque tá consciente que ele sempre vai estar lá. Nós temos que amar Jesus. Então, como temos amado Cristo? É algo que eu gosto de refletir muito nisso. Sabe? Como temos amado Ele, como temos demonstrado carinho por Ele, como temos feito todas essas coisas, sabe? Quem ama passa tempo, quem ama abraça, quem ama falar palavras de carinho, sabe? Quem ama quer estar com aquela pessoa o tempo inteiro. E o quarto ponto que eu quero trazer aqui é que qual o efeito do amor dele em nós? Qual o efeito? Sabe? Agora que pensamos como temos amado Cristo, algo que parte de nós, qual que é o efeito que o amor que a gente recebe dele tem em nós? Então, quando Cristo nos derrama o nosso amor, quando a gente está consciente do amor de Cristo, a gente melhora em muitos aspectos. Melhora em muitos aspectos, muitos aspectos. A gente é mais feliz, a gente tem mais paz no nosso coração. E o principal, quando você tá cheio do amor de Cristo, você transborda. E você quer que as pessoas sintam esse amor também. Você traz pessoas para perto dele, que é o que ele quer. Que nem na parábola de Lucas, né, do grande banquete, Jesus fala aí, chama. Não, Jesus tá contando a história, né, do rei, e aí o rei tá falando assim, vou fazer um grande banquete, chama o pessoal pra vir, aí vai chamando, o pessoal vai dando desculpas pra ir, pra não ir, aí ele fala, não, vai pela rua e chama o pessoal, aí chama todo mundo e fala, não, mas tem mais espaço, ainda há lugar. E aí ele fala, então vá atrás das pessoas e obrigue-os a vir, sabe? Ainda há lugar para as pessoas e Cristo quer dar um lugar para essas pessoas. Então, quando a gente ama, quando a gente percebe o efeito do amor de Cristo em nós estamos mais disponíveis também a trazer outras pessoas para perto do amor de Cristo. Nós estamos convictos do amor que nos achou, do amor que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe? Nos tempos de hoje, que tem tanta coisa distorcida hoje em dia, tanto o evangelho está sendo muito distorcido
Eu comecei a fazer faculdade recentemente, né? Tô no segundo semestre. Eu vejo o quanto o amor de Cristo está distorcido ali no meio das pessoas. O amor não, né? A palavra de Cristo. O quão as pessoas estão fazendo um mau uso da palavra de Cristo e acaba ferindo muitas vidas, sabe? E nesse tempo, a gente tem que estar ciente do amor dele para poder salvar essas vidas, sabe? E então, qual é o efeito dele, o amor dele em nós? O amor dele traz o perdão também. O amor dele traz a graça, traz a misericórdia. E muitas das vezes a gente se sente, como eu falei no começo, se sente incapaz, se sente indigno do amor de Cristo. Mas o efeito do amor dele em nós é que a gente não precisa se sentir assim. Porque, como eu disse no começo também, Deus não é humano. Então, coisas que a gente não acha, quando a gente peca, por exemplo, a gente fica, nossa, mas fiz com Deus não sei o que, Deus não quer mais saber de mim, eu vou ficar sozinho, não. Deus está disponível para te amar, porque ele não é humano. Os padrões do seu amor, do meu amor, não são os mesmos padrões de Deus. A gente não consegue entender. A gente não pode olhar a Deus com os olhos humanos. Tem que entender que Deus quer perdoar você. Ele quer que você se arrependa, quer que eu me arrependa. Ele quer nos amar incondicionalmente. Ele quer derramar esse amor sobre nós incondicionalmente. Ele quer trazer esse amor sobre nós. Quer mudar nossa vida com esse amor. O efeito desse amor em nós também é ser perdoado pelos nossos pecados. Sabe? Cristo tem algo para você, Cristo tem algo para mim. Não deixa o que nós fizemos já algum dia na nossa vida atrasar o que Cristo quer fazer nas nossas vidas. Não deixa isso ditar. Eu tenho um amigo meu também que eu falo muito com ele sobre isso, que é a gente não pode esperar se curar para poder estar com Cristo. Cristo vai curar a gente. Esse é o efeito do amor dele. A gente vem todo machucado, suado, sangrado, sujo. Cristo pega aí, vou te limpar, porque eu te amo. Esse é o efeito do amor dele em nós, sabe? E é isso que eu queria deixar essa mensagem para vocês. É minha primeira vez fazendo isso, então talvez fiquei um pouco nervoso, né? Mas é isso que a gente tem que pensar. O amor de Cristo em nós. Qual é o efeito dele? Como a gente tem amado a Cristo, sabe? Vamos orar para finalizar. Feche seus olhos. Pai do amor, muito obrigado por esse momento, Jesus. Eu sou eternamente grato pelo teu amor, pela tua graça, pela tua paixão, Pai. Eu peço que nesse momento que nós estamos orando, Pai, o Senhor vai colocando em nossos corações, na nossa mente, coisas que nós temos que mudar para poder entender completamente teu amor, Pai. Coisas que nós temos que desapegar para sair dessa distração e poder te amar verdadeiramente, Pai. Nós queremos te amar de todo o nosso coração. Nós queremos tirar o lugar de coisas que não provêm de ti do nosso coração, Pai. Desmontar tronos, Pai. Desmontar santuários para coisas que não são para o Senhor, Pai. Não são direcionadas a ti, Jesus. Perdoa os nossos pecados, Pai. Apaga nossas iniquidades, Pai. Que o Senhor possa estar nos dando um espírito inabalável, um espírito renovado. Renova o nosso espírito. Sabe, Jesus? Que possamos compreender o teu amor, Jesus. Que o Senhor possa derramar o entendimento nas nossas mentes, nossas cabeças, nossos corações, para que possamos entender o teu amor, Pai, por nós. Para que possamos compreender o quanto o Senhor nos ama, Jesus. Porque o teu amor é incomparável, Pai. O teu amor é incomparável. E o Senhor quer nos amar, Pai. Eu sinto no meu coração o quanto o Senhor ama cada uma das pessoas que está assistindo essa quinta online. O quanto o Senhor me ama. O quanto o Senhor está disposto a derramar sobre nossas vidas, Pai. Basta nós querermos. Basta nós nos propusermos a ir e aceitar o teu amor, Pai. E revela no nosso coração como a gente tem te amado. Como a gente tem te amado, Pai. Que
Que o Senhor fale no nosso coração a maneira correta de te amar. Aponte nossos erros, Pai. E que nós sejamos humildes para reconhecer e mudar isso, Pai. Porque o Senhor merece todo o amor. O Senhor merece toda a honra. O Senhor merece toda a glória, Pai. O Senhor merece tudo, Jesus. Então que nós foquemos nisso de como temos te amado, Pai. Foquemos no amor de Cristo, Pai. Porque é o que precisamos nesses últimos tempos, Pai. Espalhar o teu amor, ser luz, ser amor, Pai. Trazer o teu amor, Jesus. Eu peço também, Pai, que o Senhor traga à memória todo tipo de distração, Pai. Todo tipo de coisa que toma o teu lugar, Pai. Eu reforço, eu peço mais uma vez, Jesus, que venha nas nossas mentes agora, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro que não sejamos mais distraídos pelo inimigo, Pai. Nem por nossas mentes, nem por nossa carne, Jesus. Não sejamos mais distraídos, Pai. Vamos voltar os nossos olhos ao lugar que importa, Pai. Ao lugar que importa, e o lugar é Cristo. O lugar é você, Jesus. O lugar é o Senhor, Pai. Que seja fixado no meu coração e no coração de cada um aqui que tá ouvindo essa quinta online, Pai. Que o Senhor é o que importa. O teu amor é o que importa, Jesus. Então, eu te agradeço profundamente, Pai, pelo teu amor, Pai. Pela tua graça. Pelo teu inexplicável amor, Jesus. Te agradeço profundamente, Pai. Obrigado por deixar as 99 para só encontrar um, Pai. Obrigado por isso, Jesus. Obrigado por deixar as 99 para ir ao meu encontro, Pai. Obrigado por derramar pelo teu braço meu descanso, Pai. Obrigado pelo teu amor não falhar, Pai. Obrigado por nada poder nos separar do teu amor, Jesus. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. É isso, amém. Muito obrigado por ter ficado até aqui. E eu te faço mais um convite para estar com a gente aqui toda quinta-feira. Toda quinta-feira tem uma mensagem para você que com certeza vem de Deus, que você possa estar conosco, né? Para podermos estar falando de Deus, para podermos estar recebendo algo novo no meio da semana. E é isso. Então, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. E é isso. Até a próxima.